O governo federal gasta por ano 14 bilhões de reais para o pagamento de indenização com acidentes de trabalho. O setor da construção civil lidera o ranking, afastando o trabalhador das atividades diárias. Seu Longino adotou a profissão de pedreiro desde que tinha 20 anos, mas em 1987, um acidente no trabalho impediu que ele desempenhasse as atividades profissionais na área da construção civil. Fui chapar mais para colher e levei a mão para segurar o andando, não achei nada. Aí me atrapalhei, desci. Do sexto andar até no chão. A aposentadoria veio mais cedo do que o pedreiro esperava. Devido à gravidade do acidente, um pulmão perfurado, uma das pernas com várias fraturas, seu Longino nunca mais voltou a trabalhar. A minha perna, que eu não tenho resistência que eu tinha mais, eu não posso fazer o exercício que eu fazia, não posso fazer mais. Eu não posso tomar poeira por conta do meu pulmão que arrebentou, porque o médico falou que eu tenho que ter muito cuidado. O Brasil é o 4º colocado mundial em número de acidentes fatais do trabalho. A construção civil é a área que ocupa o primeiro lugar em vítimas de acidente e mortes. São gastos mais de 14 bilhões de reais por ano com indenizações de acidentes de trabalho. Não é só elevadores seguros, andaimes seguros, proteção segura, mas é a consciência de que nós temos que ter o trabalhador qualificado, o responsável, o engenheiro, o mestre qualificados. A indústria como um todo, os dirigentes querem isso. Para o Sindicato da Indústria e Construção no Distrito Federal, queda de altura, choque elétrico e soterramento são acidentes que mais fazem vítimas na construção civil. A instituição esclarece ainda que, além dos prejuízos no atraso da obra e gastos com indenizações, em muitos casos, muitos profissionais são obrigados a trabalhar na informalidade. Terceirização, a gente entende que ela é muito boa, desde que dentro das regras, qualquer funcionário que seja contratado por uma empresa, terceirizada ou não, ele cumpre as mesmas regras. O grande problema é a informalidade. Tem muitas empresas, inclusive, que não são registradas, isso aí que a gente chama de informalidade. A empresa não é registrada, não é sindicalizada, não tem registro nos órgãos aqui, CREA, por exemplo. Então, ela é totalmente informal e ocorre muito. Bem, para falar um pouco mais sobre este assunto, eu estou aqui com o Dr. Carlúcio Campos. Ele é advogado trabalhista e vai esclarecer mais dúvidas sobre este assunto. Doutor, a fiscalização, principalmente da segurança do trabalho, ela é obrigatória? Ela é falha? Como que ela é feita? Boa tarde. Boa tarde. Ela é obrigatória e ela pode ser feita tanto no âmbito interno da própria empresa, como por órgãos públicos, como a Delegacia Regional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho. Nessas hipóteses em que acabou-se de falar aí de empresas informais que terceirizam, as empresas que são tomadoras de serviço, elas têm que tomar bastante cuidado em relação a isso, porque elas são as responsáveis por escolher aquelas empresas e por contratá-las. Se essas empresas não contratam formalmente seus empregados e não recolhem o INSS, as empresas contratantes acabam sendo responsabilizadas também. Agora, doutor, no caso, o trabalhador ele é amparado pela justiça caso ele recuse a trabalhar em um local ou em um emprego que não ofereça segurança? Ele é amparado sim, ele pode pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho. O que é isso? Assim como existe a justa causa do patrão para o empregado, quando este comete uma falta grave, o empregado também pode dar uma justa causa no empregador. E esse é um dos motivos. Se o empregador não fornece EPIs, não lhe dá condições de segurança para trabalhar, o empregado pode dar uma justa causa no patrão e receber todos os direitos decorrentes da rescisão contratual. Agora, doutor, existe também quando ele é amparado pelo INSS, após 15 dias de acidente, ele é amparado pelo INSS. Quando ele retorna, ele tem uma estabilidade na empresa? Se aquele afastamento for decorrência de um acidente de trabalho, a partir do retorno, quando ele ficar afastado mais de 15 dias, a partir do retorno ele terá 1 ano de garantia no emprego. Nós somos as ruas e a população tem muitas dúvidas sobre este assunto. Vamos ouvir uma delas. Meu nome é Manuel Lima, eu quero saber como o trabalhador pode reivindicar a segurança. E aí, doutor, neste caso, qual é o procedimento legal para isso? Com o trabalhador, ele pode buscar o próprio sindicato, ele pode buscar a própria empresa
ou então ele pode formular uma denúncia no Ministério Público do Trabalho. Se ele, procurando um empregador, verificar que o empregador não lhe atende, ou ele tiver medo disto, que é o que acontece muito, dele procurar algum direito e o empregador tomar alguma medida contra ele por causa dessa busca de algum direito, ele pode fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho. Como fazer isso? Ele entra no site, hoje todo mundo tem internet, procura Ministério Público do Estado de Minas, o Ministério Público do Distrito Federal, vai ter lá o endereço, vai ter o telefone e ele liga e vai ter todas as informações que lhe permitirão buscar a proteção do Ministério Público do Trabalho. Doutor, existe a CIPA dentro de uma empresa, né? O que ela faz e para que ela serve? A CIPA ela é constituída dentro da empresa, para empresas que normalmente têm mais de 20 empregados, e o objetivo dela é prevenir que acidentes ocorram, prevenir que eles ocorram e, em casos de já terem ocorrido os acidentes, para que aqueles fatos não se repitam. A CIPA tem representantes do empregador e dos empregados, e esses, quando eleitos, eles têm a garantia de emprego de 1 ano após o término do seu mandato. Ok, vamos às ruas mais uma vez saber o que a população tem de dúvida para a gente. Eu, engenheiro Jair Jorge dos Anjos, eu gostaria de saber a quem o trabalhador deveria se dirigir em caso de acidente de trabalho. E aí, doutor, existe alguém assim específico? Ele fala com o dono da empresa? Como que é? Ele pode procurar o dono da empresa em busca de alguma ajuda, se for o caso. Ele, depois dos primeiros 15 dias de afastamento, durante os primeiros 15 dias, a responsabilidade de lhe pagar os salários é do empregador. Após esses 15 dias, a responsabilidade é do INSS. Mas aí pode acontecer aquela hipótese que nós falamos antes, do empregado que não é registrado ou que o empregador não recolhe o INSS. Aí, neste caso, o empregado pode buscar a proteção do seu patrão diretamente e, se este não lhe atender, aí ele buscar um amparo judicial, ou seja, buscar a justiça, que obrigará o empregador a arcar com aquele custo que seria do INSS. Doutor, quando ele volta de uma licença de acidente de trabalho, por exemplo, ele pode ser demitido? Só depois de 1 ano em que ele tenha sido readmitido e desde que ele tenha se afastado mais de 15 dias. Esse é o entendimento predominante do TST hoje. Ou seja, ele tem que ficar afastado mais de 15 dias, receber benefício previdenciário e aí sim, quando ele retornar, ele tem 1 ano de garantia no emprego. Vamos ouvir mais uma dúvida da população, doutor. Meu nome é Edivaldo. No caso de acidente, quem eu deveria procurar para pedir ajuda de custo? Bem, essa pergunta o senhor acabou de responder anteriormente, mas na realidade, doutor, o trabalhador ele deve exigir um treinamento na empresa ou que ele seja o melhor capacitado para isso? Ele deve exigir e ele pode exigir. Agora, como a gente disse anteriormente, ele pode temer em fazer isso, ele pode temer pela reação do empregador, caso ele tome alguma medida nesse sentido. Então, nestes casos, ele pode buscar a proteção da Delegacia Regional do Trabalho ou então, que na minha opinião é a mais conveniente e a mais eficaz, ele buscar o Ministério Público do Trabalho, fazer a denúncia lá e o Ministério Público vai atrás dessa empresa, vai obrigá-la a cumprir, dar treinamento, fornecer EPIs e se ela não o fizer, aí sim ela vai responder perante a Justiça, inclusive com indenizações de âmbito coletivo. Agora, doutor, como as empresas podem se defender legalmente de acidentes ou prever isso? Acima de tudo, se prevenindo. E não se prevenindo só sob o ponto de vista legal. A lei determina que eu forneça esses ou aqueles EPIs. A empresa, ciente do dever, da responsabilidade que ela tem, não só social, mas inclusive com o próprio bolso, com o custo que ela pode ter que arcar em relação a isso, ela averiguar aquelas circunstâncias que podem causar, são potencialmente capazes de causar um acidente e se prevenir efetivamente para que eles não aconteçam. O que pode acontecer com uma empresa que não cumpre a legislação, doutor? Além de responder perante o seu empregado com danos morais, danos estéticos, danos materiais e etc., ela pode ser responsabilizada também com multas perante a Delegacia Regional do Trabalho ou até sofrer uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho que atuará em âmbito coletivo. Doutor, muito obrigada pelas suas explicações aqui. Boa tarde. Paulo?
Obrigado, Mara.